Em todas as eras, em todos os céus, a palavra de herói ecoa como um hino de triunfo. Ser um herói torna-se o pilar inabalável da justiça e a personificação da verdade e o último bastião da esperança. A ser que é aquele cujo simples presença dispensa as trevas. Quando ele surge no horizonte, o mundo respira com alívio, pois sabe que a salvação chegou. E trilhar o caminho da honra onde a batalha é um degrau rumo à glória eterna. E o guerreiro lendário inspira nações e surpreende seus limites. O escolhido em empunhar a espada entra o mal absoluto quebrando a coroa do rei demônio. Ser o herói é carregar o fardo sagrado da responsabilidade, entendendo que o poder não é um privilégio, mas sim uma dívida com a humanidade, pois com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Muitas vezes essa grandeza esconde no peito de pessoas comuns, que mesmo diante das mesmas da dor, escolhe o caminho do sacrifício. Para alguns é o ápice da existência, elevando-se como um deus entre os homens, admirando e reverenciando todos como um símbolo de perfeição. A história nos ensina que ser um herói é uma das maiores honras nesse mundo. Mas nesse anime você pode esquecer tudo isso que eu disse. Porque nesse anime, ser um herói é a pior das maldições que poderia acontecer sobre você. Você já imaginou um mundo onde ser um herói é a pior das sentenças, até pior do que a morte? Esqueça a glória da Marvel e da DC. Hoje nós vamos falar de um anime onde os heróis são tratados pior do que lixo. Oi minha gente, eu sou o Senkan e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar um pouco desse anime da nova temporada de janeiro, que chegou chegando, Condenado a Ser um Herói. Homem japonês eu não vou conseguir ler, mas tá aí na tela. Mas eu vou logo avisando, esse vídeo vai ter uma review do primeiro episódio especial. Eu vou contar um pouco da história, um pouco dos personagens e o que tá rolando no anime. Então, alerta de spoiler, mas se você não se importa com isso, vem comigo, porque hoje nós vamos descobrir porque ser um herói é o pior dos castigos. Isso não é empolgante? Então deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder mais nada, ok? Vamos nessa! No começo do anime a gente já é jogado em uma perseguição. Tem esse garoto sendo caçado por uma espécie de sapo demoníaco. E em paralelo nós vemos soldados sendo massacrados por essas mesmas criaturas. Esses primeiros minutos no anime, você já percebe que o anime vai ser bem sangrento e não vai economizar na violência. O garoto quase morre, mas ele é salvo pelo nosso protagonista, o Shiro. Ele chegando, matando a criatura com facilidade absurda, ou seja, ele tá farmando aura. Eles têm uma conversa profunda falando sobre ressuscitação nesse mundo, que se você é ressuscitado, você perde uma parte da sua memória e uma parte de quem você é. De primeiro eu não entendi, mas mais pra frente no episódio a gente vai entender. Mas bem, depois disso descobrimos que o garoto tinha roubado um funk caixão. E porque ele fez isso, eu não sei. E o pior é que tinha alguém lá dentro. E o Shiro olha pra pessoa que tá lá dentro e percebe que é uma garota no caixão, na verdade é uma deusa. E nesse anime nós descobrimos que essas deusas são armas que a humanidade usa para batalhar com a tal praga demoníaca. Quando a deusa acorda, ela começa a falar um monte de coisa sobre heroísmo, honra e glória. E é muito contraditório com a premissa do anime. E é esse show que deixa tudo mais interessante. Mas então, depois de um tempo, o Jairo vai lá salvar os soldados que nós vimos no começo, que estavam sendo atacados no acampamento. E olha que sequência de luta bem animada, hein? Então, quando ele consegue salvar os soldados, eles até agradecem ele. Tem um deles perceber que ele tem uma marca no pescoço, e ali o jeito deles muda na hora. Aquela marca no pescoço do Jairo é a marca do herói, ou seja, ele é um criminoso condenado. Os caras já queiram até atacar ele na mesma hora, mesmo ele tendo salvado a vida deles. Olha que ingratidão. E aí a gente percebe que ser um herói nesse mundo é uma coisa nada boa. Com o clima azedado, o Jairo descobre que uma nova onda da praga está chegando, e os soldados que ficaram ali foram praticamente deixados para morrer. E é curioso ver os soldados falando que morreriam pela honra, enquanto o comandante deles nem mandou reforço ou mandou eles baterem em retirada. Cadê a honra nisso, né? E isso é uma coisa que eu gostei do anime. Parece que o anime vai usar muito isso, do discurso do herói, sempre de um jeito que não faz sentido, mostrando a hipocrisia nesse mundo. Mas bem, o Jairo descobre que os soldados restantes foram reagrupados e estão formando uma frente de ataque contra a praga demoníaca, mas eles não têm chance alguma. Então os três vão lá ajudar os soldados, que estão tomando a pior. E eu gostei muito do design dessas criaturas, não é algo genérico. É uma praga que sai contaminando as coisas e transforma criaturas normais em monstros. Mas então, o Jairo já chegando farmando no aro, mas depois de lutar muito as coisas dão errado. Ele quase morre contra sua vontade e ele faz um pacto com a deusa. Então eles enfrentam o rei demônio número 47, ou seja, a humanidade já enfrentou 46 pragas demoníacas antes. Com o pacto, o Jairo fica super forte e ele consegue derrotar o rei demônio usando uma estratégia bem curiosa, com uma bateria mágica que o garoto roubou. Sim, esse garoto sumiu do nada para roubar os pertences dos soldados. Olha esse cara.
Mas você pode pensar, agora que ele derrotou o Rei Demônio, ele vai ser perdoado? Mas a resposta é que não. Na verdade, isso até piora a situação dele. Não é um daqueles animes onde o criminoso se redime fazendo um ato heróico. Com certeza não. Mas bem, depois disso nós temos algumas conversas e nós descobrimos que o Jairo foi condenado por um crime terrível. Ele matou uma deusa. Mas o contexto é bem triste. A deusa anterior que estava com ele foi contaminada com a praga demoníaca. E ele não teve outra escolha senão, por misericórdia, matar ela para não sofrer mais. Só que armaram para ele, fizeram uma conspiração contra ele e condenaram ele a ser um herói. Ele faz parte do Esquadrão 9004, que tá tendo o nome do anime, formado por criminosos que cometeram crimes pesados. O diferencial é que quando eles morrem em batalha, eles são ressuscitados, apenas para continuar lutando, ou seja, é um ciclo infinito de sofrimento. E isso reforça mais que ser um herói é pesado. E isso encaixa com aquela conversa que os dois estavam tendo lá no começo, que como ser ressuscitado você vai perdendo memórias, vai perdendo quem você é, você vai esquecendo de quem você é. Então é uma situação bem tensa, né? Mas bem, depois de um flashback, nós descobrimos que na condenação dele, ele jurou descobrir quem armou pra ele e vai matar todos. Mas, gente, que primeiro episódio incrível. Eu gostei muito dessa ideia que ser um herói, na verdade, é um castigo. E a animação é incrível. Uma coisa que me chamou muita atenção é que o Estúdio Kai, eles capricharam muito nos movimentos do Sharon. E fiquem de olho, essa animação é só porradaria insana. E uma curiosidade pra vocês, o Estúdio Kai é o mesmo estúdio de Uma Musume, que fez uma das suas temporadas. E pelo que eu vi, muita gente que assistiu esse primeiro episódio também tá elogiando a animação. Então a gente vê que o negócio é bom. Como ele veio de uma light novel muito elogiada, com uma trama política por trás dos deuses e praga demoníaca, vai ficar cada vez mais pesada a história. Não é à toa que o título em japonês foca no registro prisional desse esquadrão. E até agora os personagens são bem legais, até aqueles que aparecem no segundo episódio, que eu acabei de assistir também. Eu só achei a deusa um pouco genérica, mas eu acho que é proposital para fazer uma contraparte com um protagonista que é meio amargo com a vida. Mas bem, no próximo episódio nós vamos ver um pouco mais da trama do Jairo, porque ele matou a antiga companheira e isso vai ser ainda mais mostrado no segundo episódio. Mas aí, o que você achou? Se você fosse condenado nesse mundo, qual seria o seu crime de herói? E outra, vocês acham que o Jairo está certo em querer matar todo mundo que armou pra ele? Ou ele deveria tentar se redimir de alguma forma? Comente aqui embaixo. Mas bem, espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele comentário. Até a próxima, fui!